com algo que aconteceu comigo ontem no trabalho, onde estava eu e mais 2 irmãos que também são cristãos, e estávamos nós conversando, batendo um papo sobre Cristo, enfim, a igreja, e chegamos nessa parte de dízimos e ofertas, por incrível que pareça, e foi muito louco, porque nós começamos a falar ali daquela viúva que deu mais do que todos aqueles que estavam no templo. E começamos a falar sobre isso. E nós chegamos a uma conclusão. Que o Senhor, óbvio, o dízimo é nossa obrigação para manter a casa do Senhor. Mas Deus, Ele mais se agrada da tua oferta. Porque aquilo que parte do teu coração é algo genuíno que vem de você. Tudo que parte de livre e espontânea vontade sua, pois nós temos livre-arbítrio, o Senhor se agrada. Porque é mais fácil você fazer algo que seja obrigatório do que você fazer por livre e espontânea vontade. E o Senhor se agrada disso, quando você mesmo percebe que o teu coração está te dizendo: faça mais pela casa do Senhor. E aí vem o Espírito Santo com o poder dele e nos diz a mesma coisa: faça mais pela casa do teu pai, pois existem irmãos que estão precisando, existem irmãos que precisam de vocês. Se Deus colocou isso na sua vida para que você abençoe ele e não tome para si, pois cada vez mais que o Senhor te entrega é para você distribuir aqueles que precisam verdadeiramente. Tudo aquilo que o Senhor vem te entregar, saiba que não é para você somente, mas também para que você venha a ser provisão na vida do teu irmão, para que você não venha apenas pedir emprestado, mas que você passe a emprestar para o teu irmão, para que naquele dia que ele tiver condição também, ele irá fazer o mesmo, pois ele irá lembrar do que Deus fez sobre a vida dele através da sua. 2 Coríntios 9:7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É um versículo bem conhecido, mas é algo muito forte que mexe com nossos corações, pois o Senhor se alegra daquilo que parte de nós, daquilo que nós tomamos uma posição e fazemos. Da mesma forma, não somente em dízimos e ofertas, mas na nossa vida com Ele, na nossa caminhada com Ele. O Senhor se agrada disso, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade, que nós negamos o pecado todos os dias. Ele olha lá para baixo, no caso aqui para baixo, e diz: como eu agrado do meu filho, como eu tenho me agradado desse filho maravilhoso. Assim como foi com Jó. Satanás estava lá, ele disse: acabei de rodear a terra, e ele falou: tu viste meu filho Jó? E Satanás disse: olha, ele tem tudo, para que ele iria reclamar? Deus permitiu que ele tocasse em todos os bens dele, menos na saúde dele. No espírito, saúde de verdade. Enfim, me confundi. Mas, enfim, e Jó permaneceu com a fé dele. Até mesmo a mulher dele disse para largar Deus, mas ele disse: se eu já tive o bom de Deus, por que essa situação vai me fazer com que eu largue Ele? Então temos que entender isso. O nosso Deus é um Deus de provisão. O nosso Deus é o Deus do dono do ouro e da prata. Saiba que Deus, Ele vai te dar todas as bênçãos deste mundo, mas você tem que estar com o coração pronto, o coração disposto para dar para aquele que precisa, que necessita. Nós temos aqui nossos trabalhos. Nós temos trabalho com a ONG Paz para Todas as Nações. Nós temos o trabalho com os moradores de rua também. Caso você, irmão e irmã que está aí pela live, queira fazer um Pix, o Pix da igreja é 27011-502 1000-74. E cada vez mais esses projetos têm crescido na igreja, cada vez mais o Senhor tem nos honrado, pois nós temos entregado de todo o nosso coração as comidas, as nossas ofertas para a ONG, e a obra do Senhor tem sido feita, pois lá com o pastor Djalma também, para a honra e glória do Senhor, foi levantado, glória a Deus, acabamos de receber a notícia que foi retirado o dinheiro para a honra e glória do Senhor Jesus, e a obra será feita lá naquele país que é tão escasso de comida, de água, mas algo que não está faltando lá é a presença de Deus, para a honra e glória do Senhor. Bem, gostaria que os irmãos se colocassem de pé. O presbítero Roberto vai estar passando com os envelopes. Levante a mão. Lá atrás também tem o cartão, a maquininha, caso você queira passar o cartão. Ele vai estar passando.
maravilhoso e até aqui Ele tem nos sustentado. Quantas pessoas não têm pedido por empregos, estão sem trabalho, e mesmo assim o Senhor continua suprindo, porque nosso Deus é assim, Ele é maravilhoso, Ele é o Deus da provisão. Não sei como você chegou aqui hoje, essa noite, mas o Senhor colocou no meu coração para te dizer que não importa como você esteja, como você chegou, sem um emprego, sem saber o que vai comer amanhã, saiba que Ele é o Deus da tua vida, saiba que Ele é o Deus da provisão. Ele não esquece de você, Ele não te abandona, Ele não é homem para mentir e nem falhar. Amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno e glorioso Deus, está aqui, Pai, a oferta dos teus filhos, cujo saiu do coração deles, Senhor. Pai, olhe para nós, Senhor, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha abençoar os teus filhos, Pai, com a tua provisão, pois tu és o dono, Pai, da prata, do ouro, e tu conheces o coração e a intenção de cada um, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, se teu filho ou tua filha chegou aqui, Senhor, sem uma porta de emprego, Pai, sem uma janela, que o Senhor venha, Deus, e que o Senhor venha com a tua provisão, Senhor, e abra, Pai, para que eles venham ter, Pai, da onde tirar o sustento, e Pai, poder ofertar na tua casa, se hoje não podem. Em nome do teu filho Jesus, eu creio, Senhor, que eles ainda irão contar testemunho neste altar ano que vem, Senhor, das boas obras que o Senhor virá fazer, Pai, desta noite para frente. Em nome do Senhor Jesus, eu creio, Senhor, no teu poder e na tua magnitude, Pai, que o Senhor venha com a tua provisão e que o Senhor abençoe duplicando, triplicando sobre a vida dos teus filhos, para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus, pois Ele é santo e maravilhoso. Amém, amém. Gostaria de estar chamando a preleitora dessa noite, querida amada pastora Camila, vulgo minha mãe. Para quem não conhece, essa mulher abençoada de Deus, bonita, tive para quem puxar. O que você está querendo? O que você está querendo? Nada. Amém, irmãos? Ainda de pé, gostaria que vocês estendessem a mão aqui para frente, para estarmos orando. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eterno e glorioso Deus, está aqui, Pai, a tua filha, a tua serva, cujo se preparou. Pai, eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para fazer, Pai, esta noite. Senhor, que não seja, Pai, mais a boca da tua filha, mas que seja a tua. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, tocar nos nossos corações com a tua palavra. Pai, que o Senhor venha dizer, Pai, aquilo que nós necessitamos ouvir e não aquilo que queremos. Em nome do teu filho Jesus, Deus, que o Senhor venha, Pai, com a palavra que venha, Pai, nos endireitar, Senhor, e que venha confrontar os nossos corações, Senhor, pois a tua palavra é assim, Deus, e nós estamos, Pai, todos os dias precisando, pois, Pai, nós somos pecadores, mas eis aqui a tua serva para falar, Pai, a tua palavra, Deus, em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Senhor, que neste momento, desde antes, quando ela estava preparando a palavra, ela cedeu o coração dela, Pai, para que fosse o teu coração aqui neste lugar esta noite. Em nome do Senhor Jesus, que seja feita a tua vontade e que o Senhor venha, Pai, derramar mais o teu Espírito sobre este templo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém? Oh, glória. É bom, né? Eu sou chorona. A gente quando olha para trás, a gente vê os processos, né, que a gente passa. E aí chega aqui, e eu falo que é uma honra, é um privilégio, né? Ver o meu filho aqui em cima, orando por mim. Nem nos meus maiores sonhos, né? Quando a gente costuma sonhar coisas boas, a gente costuma ver o tamanho da obra, né? Quando ela se conclui. Mas glória a Deus, que Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Assim como tem cumprido na minha, Ele vai cumprir na de cada um de vocês, né? Nós temos uma promessa. E há um tempo atrás, naquela porta ali no fundo, uma pessoa chegou para mim e falou assim:
Pastora, eu não sei o porquê que Deus está mandando te dizer isso, mas eu vou dizer porque é Deus que está mandando. O Senhor falou assim, que você pode ainda não entender o verdadeiro propósito, mas Ele tem uma promessa na tua vida, de você e a sua casa servir ao Senhor. E hoje você contempla essa promessa. Porque a gente costuma dizer, eu não sei, não saberia do futuro, né, do meu outro filho. E Deus, Ele conhece a cada coração, por mais que era uma criança. Como a gente tem dito nesses últimos dias aí, tem sido dias difíceis, mas o Senhor, Ele sempre vai preservar, e principalmente pela salvação. E Ele, quando Ele lançou essa palavra ali, eu falei, glória a Deus, porque são palavras difíceis, né? Que a gente fala assim, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas a gente não sabe o processo que vai ser para que cada um sirva ao Senhor. E às vezes a gente quer voltar atrás, né? Dizendo que o processo está difícil, que está esmagando demais, está doendo demais. Mas eu te garanto que o Senhor jamais vai permitir algo em você, na tua vida, do que você não consiga suportar. Quando eu estava, há uns dias atrás, né, eu recebi aí o convite do pastor Flávio, há uns meses atrás, com a agenda, né, das ministrações. O Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração e eu comecei a estudar um pouquinho mais, por mais que é uma passagem que muita gente conhece, né, principalmente as crianças pela escola bíblica, né, mas eu fui estudar mais um pouquinho e eu creio que o Senhor vai falar com você da mesma forma que Ele falou comigo, amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela está lá no livro de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler primeiro do versículo 11 ao 13, a mecha está muito alto no fundo. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 11 ao 13. E eu dei um título aqui para essa ministração, que é bem forte. Alguns podem entender na hora, outros vão entender conforme o decorrer da palavra. O tema que eu dei para essa ministração foi como nos dias de Noé. É forte. Pastora, o que você está querendo dizer? Que vai ter dilúvio de novo? Vai ser construída a arca? Vai entrar os animaizinhos? Glória a Deus. A palavra que nós vamos ler, Gênesis 6, do 11 ao 13, amém? Nós vamos ler depois outros versículos também, mas aí conforme a gente vai passando, a gente vai lendo os próximos, amém? A palavra do Senhor diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O 13 diz assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Amém? Somente até aí, por enquanto. Glória a Deus. Amados, o Senhor colocou essa passagem no meu coração, porque a Bíblia, ela se completa num todo, né? Às vezes a gente costuma, quando a gente começa a fazer a leitura da Bíblia, muitos de nós, a gente começa pelo Novo Testamento, porque às vezes é mais fácil de entender, né? E é mais ministrado, né, o Novo Testamento. Então, as pessoas muitas vezes leem muito mais o Novo Testamento do que o Antigo Testamento, que o Velho Testamento. Só que a Bíblia é tão perfeita que ela se cumpre desde o Velho até o Novo. Tudo que é dito lá no Velho vem se confirmando no Novo e vice-versa, né? Muitas palavras que a gente lê no Novo também se encaixam com o Velho Testamento, com os profetas, né? O que eles lançaram, as profecias. E Jesus ali veio, cumpriu as profecias que foram lançadas há milhões de anos. E quando eu trouxe esse versículo, será que você vê alguma semelhança nesses pequenos versículos que nós lemos?
A Bíblia fala que Deus, ele olhava para a terra e ele via somente violência, corrupção. Aquela época já tinham se afastado dos princípios, das coisas que se agradavam a Deus. E quando a gente olha para o mundo hoje, não está diferente. Até porque a Bíblia, ela é verdadeira, ela tem que se cumprir. E muitos crentes de hoje, quando a gente começa a conversar sobre Apocalipse, fala, não, livro de Apocalipse não. Mas nós teremos que passar pela palavra. Não sei se vai ser na nossa geração, não sei se vai ser nos nossos filhos, nos nossos netos. Mas ela vai se cumprir. Desde o começo até o fim. Tudo que está aqui, nada vai passar. Assim como a palavra diz, que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá. Ela vai se cumprir. E a gente olha para o mundo de hoje, a gente não vê outra coisa senão as pessoas cuidando delas próprias, né? Querendo ser umas mais que as outras, não ter empatia. Se eu não me engano, acho que foi a pastora Vanessa que postou esses dias no Face, né? Da gente olhar para a dor do nosso próximo e não só olhar. Porque você olhar e se fazer frio é muito fácil, isso o mundo já está cheio. Agora você olhar e se compadecer, agir com misericórdia, olhar como Jesus olha, andar como Jesus andou e anda porque Ele é vivo e está aqui. Essa é a chave. Mas Deus olhava para a terra e Ele não via mais isso. E Deus, Ele fala assim, Ele chama a Noé. Se a gente correr lá para os versículos mais abaixo, a gente vai ver sobre isso, né? Deus, ele fala assim para Noé, ele chama Noé e fala assim, olha, vou exterminar com a raça humana. E você foi o escolhido para fazer algo a qual eu te mandarei. E eu coloquei alguns tópicos aqui quando Deus chama Noé. Ele fala para ele construir a arca, ele dá as medidas, se eu não me engano, acho que foi a pastora Lu que trouxe algo referente a medidas, né? Em questão de obediência, ele dá as medidas, ele dá a madeira, não só nessa passagem, como em tantas outras da Bíblia, né? Ele cita, e os servos dele, aqueles profetas que o escutam, eles fazem como o Senhor ordena. E Noé, ele faz exatamente dessa forma. Eu imagino Noé recebendo a voz do Senhor, dizendo assim, olha, você vai construir uma arca, porque eu vou abrir os céus e derramarei água sobre a face da terra. E eu imagino Noé chegando para sua mulher, e falando assim, mulher, vai acontecer algo, o Senhor mandou eu fazer algo. Eu imagino essa mulher, porque a mulher de Noé, se você reparar, ela não é citada o nome dela. Mas é citada como a mulher de Noé. E nisso, quando eu li, algo me chamou a atenção. Porque, remetendo, né, ao nosso relacionamento com os nossos esposos, quantas de nós ouviríamos o nosso esposo numa situação dessa? Você está ficando maluco. Mandou construir uma arca, como assim? Não tinha nem recurso, não tinha nem maquinário para construir algo tão extraordinário, porque as dimensões da arca, hoje para construir uma arca, uma réplica, vamos dizer assim, é fácil com os maquinários que se tem, né? Com a engenharia que nós temos, com o estudo como tá. É tudo muito fácil, muito acessível, mas na época de Noé não era dessa forma. E o Senhor dá as instruções e assim Noé faz. E eu imagino os filhos de Noé. A gente tem aquele filme, A Volta do Todo-Poderoso. Todo mundo pensou nisso, né? O filme, ele retrata exatamente isso. Ele vê Deus falando com ele para construir uma arca e ele fala assim, ele tenta fugir, só que no filme ele tenta fugir de todas as formas. Mas quanto mais ele foge, mais as coisas de Deus perseguem ele. Até que chega uma hora que ele vê que é inútil lutar contra e assim, obedece ao Senhor. E ali no filme, a mulher dele, no começo, ela é meio rebelde, não é como a mulher de Noé, né? Ela se impõe ali, ela quer fazer da forma dela, ela fala, você está ficando louco, a gente está pagando mico. Se eu não me engano, no filme ele é um deputado, né?
Ele é algo da parte da Câmara, lá do Senado, e todo mundo começa a taxar ele como louco. E a gente trazendo para os dias de hoje? Se Deus te pedir algo, se o Espírito Santo de Deus te pedir algo que seja loucura para esse mundo, qual seria a sua reação? Porque o mundo, ele está se repetindo, a história está se repetindo. E será que Deus não quer levantar uns Noés? Será que Deus não está querendo levantar uns Joãos Batistas, uns Pedro da vida, uns Paulo? Só que para muitos é loucura. Quando Deus pede algo, e vou muito mais além. Deus, ele sabe que nós estamos tão corrompidos no mundo de hoje, nós estamos tão escassos da presença de Deus, que Deus não está nem pedindo muita coisa. Porque Ele sabe que se Ele pedir algo profundo, Ele sabe que muitos de nós não cumpriríamos, não obedeceríamos. E quando a gente vem falar aqui dessa passagem de Noé, um dos tópicos que me chama a atenção é a mulher, que não é citado o nome, porém, eu imagino que seria, e foi uma mulher submissa. Imagina o marido dela. Por estudos, é falado que foi cerca de 40 a 100 anos a construção da arca. Eles não têm uma data precisa, mas foi entre 40 a 100 anos a construção da arca. Imagine você, mulher, seu marido trabalhar 40 anos, trabalhar 100 anos para Deus. E você ali do lado obedecendo e o ajudando, porque eu creio que os filhos, que a esposa o ajudava a ele. E nós, quando o Senhor pede alguma coisa para a gente, será que nós temos sido como Noé, um sacerdote do nosso lar, obedecendo ao Senhor? Quando Deus pede, você está instruindo os seus filhos, o seu marido, ou a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, como Deus tem mandado? Esses dias eu escutei algo dizendo assim, de conselho, o mundo está cheio. O que o mundo precisa são de exemplos. Porque conselho é muito fácil qualquer um dar. Agora você viver aquilo que você está falando é muito mais difícil, muito mais intenso. Por isso que muitos de nós pagamos o preço pela mídia, né? O que a mídia mostra aí de muitos pastores, de muitas igrejas, que estão se corrompendo, né? Pelo dinheiro, pela fama, pelo adultério, pela corrupção. O mundo lá fora acaba generalizando. E a gente acaba pagando um pato junto. Por quê? Porque muitas das vezes nós, como igreja do Senhor, não temos feito o que Deus tem mandado e ordenado para a gente fazer. Nós temos um diferencial, nós carregamos esse diferencial, mas nós estamos exercendo esse diferencial? Não adianta eu falar, eu tenho que ser diferente. A minha conduta tem que ser diferente. O mundo espera, por mais que eles não digam, por mais que como o mundo diz aí, eles não dão o braço a torcer, mas eles esperam a diferença de mim e de você. Eu disse isso essa semana que passou para uma pessoa em aconselhamento. Eu falei, olha, essa outra pessoa não conhece o Senhor Jesus. Então a gente não cobra dele, a gente cobra de você que conhece. Mas eu não sou errada. Você não é errada, mas você conhece a verdade. E quem conhece a verdade traz a libertação, traz a cura, traz os prodígios, traz os milagres. Eu não posso cobrar algo de alguém que só ouve falar e não vive, que é muito raso, não tem profundidade. As pessoas esperam posicionamento nosso. As pessoas esperam que você tenha diferença nas situações, que você não seja mais um.
Sabe, numa hora de uma briga, na hora de um desentendimento, a pessoa não quer que você exploda, a pessoa não quer que você dirija com palavras de baixo escalão. Não. Ela espera no fundo que você reaja como Jesus reagia. E a terra está escasso disso. E quando Deus olha para a terra, eu creio que o coração de Deus, assim como na época de Noé, estava entristecido. Só que Deus, Ele manda o dilúvio. Noé termina a arca, o Senhor dá instrução para ele colocar os casais de animais, os filhos, as noras, e ali entra. Por estudos, imagine você, a gente está vivendo aí esses dias, eu falei que nem está parecendo dezembro, né? Porque a gente está com friozinho, aí geralmente dezembro é um calor tremendo. Mas a gente está passando por um friozinho essa semana e chuva, todos os dias tem chovido. E já é difícil a gente se locomover, né? Sair, quem tem criança, quem pega ônibus, fica muito mais difícil com chuva. Imagine aquela época, que por estudos a palavra do Senhor diz que choveu 150 dias, são quase 5 meses. E a palavra do Senhor diz que a chuva foi tão grande, foi tão intensa, Deus estava tão irado, queria exterminar com tudo, para não sobrar nem vestígio, que a palavra do Senhor diz que a arca, ela flutuou acima das montanhas 7 metros. Imagine você a montanha mais alta do mundo, além disso mais 7 metros de água. É muita água. E Noé, com tudo selado, mais uma virtude daquela mulher. Porque olha, o meu marido arrumou um cachorro. Eu gosto de cachorro. Mas ele é um monstrinho, né? Hoje eu passei um nervoso com ele nessa praça, porque ele tem medo. Ele não gosta de sair para a rua. Ele me leva a passear. Eu voltei toda dolorida de tanta força que eu fiz. Eu imagino a mulher de Noé dentro daquela arca, cheio de animais, e somente com uma janelinha de 40 centímetros para o alto. É virtuosa ou não é? Imagine você dentro da arca, só com os filhos, com as noras. Imagine você, eu tô sem nora, a pastora Vanessa já tem, né? Mas a dela é uma bênção, olha lá. Mas imagina a situação dessa mulher. E deveria cheirar muito, porque imagina animais, né, de todas as espécies. Não era só animais bonzinhos, aves. A gente está falando de animais silvestres, leão, onça, tigre. Imagina. Mais uma coisa que eu vejo nisso através da obediência de Noé e de sua família. Eles dentro de uma arca. Muito fácil para um leão virar para o lado e comer qualquer um. Mas através da obediência, Deus deu limite àqueles bichos. Como Deus guarda a nossa vida quando a gente obedece. Quando a gente está nos caminhos, quando a gente tem feito o que agrada a Deus. Deus livra. Deus guarda. E comecei a viajar na palavra. Eu falar. Mas olha quantas virtudes para nós mulheres, né? Às vezes a gente reclama de qualquer coisa, mas imagine essa mulher, a situação que ela passou. Glória a Deus. E eu gostaria que vocês abrissem agora a palavra do Senhor, Gênesis 8. Todo animal
Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém? A gente saindo agora já, né, desses 150 dias, de repente Deus fala para Noé: olha para cima. E aí abre-se a porta e ele dá ordem para que todos os animais saiam, para que Noé saia. E ali constituam, né? Ele dá uma ordem aos filhos de Noé para que sejam férteis, para que produzam. E assim eles o fazem. E aí, quando a gente vai lá para Gênesis 9, 12 ao 17, diz assim: e disse Deus: este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto, que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Alguém sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o arco-íris que a gente vê no céu. Toda vez que chove, sai sol, você consegue olhar para as nuvens, ou então você está com a mangueira, né, lavando algo e bate o raio de luz ali nas gotículas de água, e vê o arco-íris. E isso Deus deixa para que todo ser vivente olhe e diga assim: olha, esta beleza, todos os seres viventes verão. Olha que tremendo. Nós estamos falando uma palavra de mais de 2.000 anos, e nós podemos contemplar a promessa de Deus com Noé até hoje, dizendo que a promessa dele vai se cumprir ao fim. Eu já estou falando isso. Mais e mais e mais. Como diz o pastor Najib, trilhões e bilhões. Ele costuma dizer das estrelas, né? De bilhões, de trilhões. Há muito mais. Olha quantos anos, e os seres viventes olham para o arco-íris e conseguem contemplar a aliança de Deus, a promessa que o Senhor tem. E o diabo, sujo do jeito que é, vai lá e copia, sendo símbolo de algo que não agrada a Deus. Mas glória a Deus, porque a aliança dele não se quebra. Eu creio que quando o diabo olha para o arco-íris, ele fala assim: poxa, quantos de nós conseguimos olhar e dizer: tu és fiel, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade. Porque até hoje nós conseguimos contemplar. E agora a gente vai lá para o Novo Testamento, amém? Nós vamos lá para Mateus. Mateus 24, 36 ao 42. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma, deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis que a hora há de vir. Mais de 2000 anos a gente lê lá em Noé, e em Mateus a palavra se cumpre novamente e cita como exemplo o que acontece nos dias de Noé. E nós estamos falando de um livro que foi escrito há quantos anos atrás? Pois são os dias que nós temos vivido. Quando o Senhor fala, vigia, orem, busquem, porque nós não sabemos. Sabe qual o problema das pessoas? É assim como Noé. Talvez as pessoas de mais perto, que morassem mais perto de Noé, vissem aquele monumento sendo construído e falassem, você está ficando louco, o que você está fazendo? Vai cair chuva, vai dar tudo, todo mundo vai morrer, você está louco. E assim somos nós. Nós somos os Noés de hoje. Nós não estamos construindo a arca, mas nós carregamos o espírito de excelência. Nós somos o templo, nós carregamos o evangelho e nós estamos dizendo, a vinda do Senhor está próxima. Arrependam-se, façam diferente. Mas as pessoas não estão dando ouvidos. E esse é o problema. Às vezes as pessoas estão esperando algo grandioso acontecer. Só que Jesus, Ele vem na calmaria, Ele vem no silêncio, Ele não faz muito barulho. E uma das provas que a gente tem, que a gente acabou de passar, você acha que não teve as mãos do Senhor em tudo isso? No começo as pessoas estavam temerosas, mas depois vem o relaxo, a gente aprende a conviver. E esse é o perigo dos tempos de hoje. O diabo pegou uma chave que a gente tem, é o comodismo. Eu me adapto a qualquer situação. Então fica fácil empurrar com a barriga. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer que você se acostume. Vou citar mais uma vez aqui, Romanos 12. Eu tenho que me conformar com esse mundo? A palavra diz para mim não me conformar com este mundo. Quando ele diz não me conformar com este mundo, é com as práticas, com o que está acontecendo, com o que estão falando, que eu tenho que ser e ser como a palavra me diz que eu tenho que ser. Nós temos que levar aonde quer que o Senhor nos leve. Nós carregamos essa presença e nós temos que colocar para fora essa presença. Assim como a palavra dele diz que o desejo dele é que todos desfrutem da salvação, mas nem todos a querem. E ele não interfere no teu querer, ele não interfere no teu livre-arbítrio. Você tem que pedir a Deus porque você o deseja. E quando nós o desejamos, por isso que não adianta a gente falar em busca, não adianta
demonstrar o amor dele quando você sai para fora e o raio de sol toca em você, quando uma gota de chuva cai em você, quando alguém olha para você e sorri, pode ser Deus sorrindo para você. E sabe qual é o nosso problema? É a gente achar que Deus sempre vai chegar no último minuto e virar o jogo. E nem sempre é assim. E aí quando não acontece, a gente se revolta, a gente se ira. Mas tudo que o Senhor faz é perfeito. Tudo que o Senhor faz é... E 99,9% do que colhemos, você pode ter certeza que não é a mão de Deus pesando sobre você. É Ele permitindo você colher. Ele não exime das suas responsabilidades, mas Ele está em todas elas, nas boas e nas ruins. A raça humana da forma que ele fez, mas aí ele vem com um plano de salvação, e eu imagino o diabo olhando e falando assim: que esse camarada vai fazer agora? Ele falou que não ia mais exterminar, mas ele está irado nesse povo de novo. O que vai acontecer? Aí eu quero que você abra agora comigo em Mateus 1, capítulo 1, versículo 20 ao 23. A palavra do Senhor diz assim: olha o plano que o Senhor tem e que o diabo entendeu que ele era um derrotado e perdeu. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber a Maria, tua mulher, porque o que está nela está sendo gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu imagino o diabo nessa hora olhando e dizendo: ele teve um novo plano, não vai mais ser preciso exterminar, não vai mais ser preciso matar, porque através de Jesus, a graça imerecida, hoje nós temos acesso ao perdão, à remissão dos nossos pecados. Eu imagino ele olhando e falando assim: o que será que vai acontecer? Quem é esse Jesus? Ele é somente, simplesmente o Filho, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Aleluias! Glória a Deus. João disse: eis o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Aleluias, glória a Deus. E nós começamos a conhecer a trajetória de Jesus, o plano da salvação, sabendo um propósito dolorido, mas que tinha um grande final glorioso, e que o diabo entendeu que ali para ele era o fim. Ele sabe do fim dele, nós sabemos do fim dele, mas mesmo assim a gente ainda teme, mesmo assim a gente deixa entrar dúvida, mesmo assim a gente deixa ainda de fazer o que agrada a Deus. Se nós tivéssemos essa convicção, eu quero te dizer que você não seria mais o mesmo, eu não seria mais a mesma.
convicção em quem nós somos em Deus. Convicção em o que Jesus conquistou para mim e para você. Glória a Deus. O preço foi muito caro. O preço foi caro, irmãos. E nós temos visto muitos crentes como se tivessem incubadoras. Eles nascem, mas querem viver no raso, não querem ser profundos. Uma criança, quando nasce e fica na incubadora, é porque ela precisa se fortalecer, ela precisa ali de tratamento, e muitas vezes muitos pais querem que esse processo seja rápido, para ter os filhos nos braços. Mas com Deus não é assim. É necessário esse tempo de aprendizado, é necessário esse tempo, para que o Senhor nos aperfeiçoe. O problema é que a gente quer pular etapas, e cada etapa nos faz levar para mais perto de Deus, nos faz subir um degrau, nos faz ganhar maturidade. E quando a gente pula, se você pegar uma criança, a gente fala de fases. Se a gente olhar ali para o fundo, tem a Giovana, ela está na fase agora de somente chorar. Ela consegue as coisas através do choro. Mas se a gente já olha para a Isabela, ela já consegue as coisas através de birra. É ou não é verdade? Mas é fase. Isso passa. Para a mãe é terrível. Parece que não vai acabar nunca. Mas passa. O meu tem 19 anos, a fase já é outra agora. Já é de achar que pode tudo. A gente estava conversando ali no fundo, eu e a Elaine, né? Eles se sentem insuficientes e falam, não, agora eu posso, eu já sei me virar. Mas não sabe nada da vida. Mas é fase. E quando a gente quer pular essas fases, a gente atropela o agir de Deus. A gente atropela os planos de Deus, e Deus fala assim, calma. Você precisa passar, você precisa ganhar experiência, você precisa ganhar maturidade. E a gente já se desespera. A gente não consegue ver a luz no fim do túnel. Quando Jesus está falando assim, calma. Eu te deixei uma promessa, eu te deixei o meu consolador, eu te deixei o meu espírito de excelência, que te molda todos os dias, que fala com você todos os dias, que te ensina, que chora com você, que intercede com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos fazer uso no sentido de ter intimidade, de ouvir a voz do Espírito, de ver o que a palavra nos diz. Não é o que o mundo nos diz, não é o conselho que os nossos pais nos dão, mas é o que a palavra de Deus tem nos dito. Estamos chegando no final do ano. Mais um ano vai começar. A gente veio de um ano ainda que meio, instável, meio não, totalmente, o comércio, as finanças, a saúde, quando a gente achou que já não estava, está voltando, está tudo ainda meio instável. Aí a gente faz um monte de promessas para o ano que vem, mas quantas dessas promessas eu estou orando e buscando em Deus para saber se é o que Ele tem para mim? Muitos têm chamados, muitos têm talentos, e quantos ainda não têm desenvolvido aquilo que o Senhor tem sobre mim e sobre você? E vai ser mais um ano que você vai continuar enterrando aquilo que Deus te deu? Porque nós vamos dar conta, irmãos. Nós vamos dar conta daquilo que Ele nos deu e nós não estamos colocando em prática. A gente fala em vinda do Senhor, as pessoas esperam a trombeta, esperam o céu, ficar vermelho, laranja, aí espera as roupinhas ficar e o povo sumir, mas a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. E é essa vinda de Jesus também que a gente fala. Por isso que Ele fala para nós ficarmos vigilantes, porque a gente não sabe se nós vamos acordar.
E se a gente não acordar, Jesus voltou para mim. Vamos estar vigilantes. Vamos guardar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu vou tornar a dizer, porque eu acho que com uma palavra dessa eu não tenho como não tornar a dizer. As pessoas estão esperando tanta coisa da igreja. As pessoas estão esperando um pregador que fala muito bem. As pessoas estão esperando um pregador que mexe lá e eu choro. As pessoas estão esperando grandes grupos de louvores, grandes bandas, teatros, movimento na igreja. Mas aonde está Deus em tudo isso? Enquanto nós estivermos buscando agradar a homens, Deus vai estar muito longe do nosso propósito. Essa geração é a geração que tem que falar sobre o ID, que tem que pregar sobre o arrependimento, sobre a salvação, sobre cura, quem literalmente é Jesus e quem Jesus é na nossa vida. Eu não tenho que prestar culto a homens, eu tenho que prestar um culto racional a Deus. Pessoas entram vazias e muitas vezes saem pior do que entrou. O evangelho de Jesus é muito simples. Não precisa a gente enfeitar muito, fazer grandes eventos. O que precisa é ser pregado a palavra, o arrependimento e o Espírito Santo trabalhando. Aí você pode ter certeza que esta pessoa vai ter uma conversão, no sentido um encontro verdadeiro. Porque muitos têm um encontro em vir na igreja. Eu vou no culto porque eu tenho uma obrigação. Não, porque hoje é dia de culto, eu preciso ir na igreja. Mas eu estou esquecendo de ser a igreja lá fora. Eu estou esquecendo de ser aquilo que o Senhor pede para mim ser, aonde quer que eu vá. Nós precisamos mudar para ontem. Nós precisamos mudar para ontem. Irmãos, Moisés, se você for ver, aonde ele foi criado? Aonde? Era a casa do Senhor? Alguém falava do Senhor para ele? Então vamos colocar que ele foi criado praticamente no mundo? Só que quando chegou a hora certa, o que aconteceu? Ele foi o libertador que Deus chamou para ele ser. Então muitas vezes o ambiente, não vem culpar o ambiente que você está. Porque quando Deus te chama para ser, não importa o ambiente que você esteja, vai se cumprir o que Deus tem na tua vida. Se você foi chamado para ser um libertador, não importa se você está com o mundo não te domina. O que vai prevalecer sobre a tua vida é a presença qual Ele tem sobre a tua vida e o que você é nele. E muitas vezes eu quero te dizer, o Espírito Santo está me incomodando para dizer, não adianta você orar para Deus pegar, para Deus fazer. Olha o que Deus me lembrou aqui agora. Quando Abraão olha e fala assim, mas Senhor, não tem 50. Quando o Senhor fala para ele de Sodoma e Gomorra, oh Jesus, travou. Sodoma e Gomorra. E o que Deus fala para ele? Se tiver 50, eu livro. Senhor, se tiver 40, se tiver 40, eu livro. Senhor, mas se tiver 30, porque Abraão estava olhando com um sentimento humano, dizendo, Senhor, tem misericórdia. E ele disse, se tiver 30, eu livrarei. Senhor, mas se tiver 20, eu livrarei. Senhor, mas se tiver 10. Amados,
a tua oração sobe, Deus recebe, mas nada vai tirar o processo que Deus tem na vida dessa pessoa para que ele cresça em Deus. É uma palavra difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus o sabe. Continue fazendo pelo reino, porque dos teus o Senhor cuida. Entrega na mão dele e descansa, porque na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu já falei isso para vocês aqui. Uma certa fase do João, eu olhei para ele e falei: olha, João, eu não falo mais para você acerca dessas coisas. E eu falei: olha, eu só vou te lembrar de algo. Quando você tinha uma semana de vida, eu falei para ele: eu te entreguei no altar. Nós subimos lá na igreja onde nós estávamos. E o pastor te apresentou o Senhor. E você é dele, você não é meu. Então na hora certa, o Senhor vai te dar. Para uma mãe falar isso é difícil, porque a gente sabe que muitas vezes não é fácil. E eu falei para ele: você é do Senhor, você não tem para onde fugir. E assim aconteceu. Depois, acho que de 1 a 2 semanas, né? Ele chegou para mim chorando e falou assim: mãe, eu convido você a fazer algo que você nunca fez. Eu entendi que o meu irmão com 10 anos alcançou a salvação. E eu com quase 18 estou perdendo. Eu não vou mais fazer isso que desagrada ao Senhor. Eu prefiro minha salvação. Então descanse no Senhor e mostre que os teus é do Senhor. E na hora certa o Senhor vai se revelar, assim como foi com Moisés. O Senhor tinha um plano com ele. Ele não cresceu nos princípios do Senhor, mas na hora certa o Senhor o fez. Porque quem tem promessa, Deus cumpre, não morre. Se a gente não é fiel e se a gente não procura fazer o que Deus manda, a gente morre. Ele é fiel. E a promessa pode não ser dessa terra, mas sim o céu. E é isso que importa. Porque enquanto você estiver aqui, seu coração estiver aqui, não adianta. Você tem que estar aqui, mas seu coração no reino dos céus. Buscar a Ele em primeiro lugar, a justiça dEle, porque das demais coisas o Senhor cuida sobre a tua vida. Se coloque de pé, amém? Você sair do seu lugar. Glória a Deus. Você vai fazer algo que você nunca fez. Se você quiser sair do seu lugar. Glória a Deus. Eu espero que você tenha guardado essa palavra no teu coração. E assim como eu costumo dizer, todas as ministrações que você escuta, que você venha pedir para que o Espírito Santo te lembre, porque eu falo isso. Às vezes a gente passa o dia tão corrido, passa uma situação, aí eu falo assim: Senhor, Espírito Santo, me traz a lembrança, as suas palavras, as suas promessas, porque a gente esquece, e é natural do ser humano esquecer. Mas quando a gente pede para Ele trazer à memória tudo aquilo que Ele já prometeu, tudo aquilo que Ele tem ali com a gente, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. E agora você tem um exercício para fazer. É orar junto comigo no final da palavra. Por isso que a gente tem o costume de orar depois da palavra. Para a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu dessa palavra. E quando a gente coloca, quem é professora aqui sabe, a gente tem a pastora Lu, tem a Dê também que é professora, né? Geralmente, o que a gente faz depois que a gente explica a matéria? A gente dá exercício, né? Para as crianças colocarem em prática aí. A prova, né? Não pode colar do amiguinho, tá bom? É feio.